O estudo de hoje tem como título Um legado espiritual. O que é um legado? Um legado é um patrimônio. Um legado é aquilo que se deixa para a posteridade. Legado é aquilo que deixamos. Aquilo que nós deixamos para os nossos descendentes, deixamos para as outras gerações. Vamos pensar um pouco, irmãos, nesse mundo, na distribuição de riquezas nesse mundo. Se esse mundo não tivesse pecado, se não tivesse egoísmo, orgulho, ganância, avareza, se não tivessem esses pecados, certamente a distribuição de riqueza seria totalmente diferente. Nesse mundo temos uma minoria, uma muito pequena minoria, tremendamente abastada, e uma maioria absoluta, bilhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Nesse mundo de injustiça, econômica, de injustiça social, a Bíblia traz algumas advertências. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que nela existe. Hebreus 3:4. Deus é o edificador de tudo, ele estabelece todas as coisas. Salmo 50:10 diz que os animais da floresta e os animais do campo são de Deus. Gênesis 14:19 diz que Deus Altíssimo é o Criador do céu e da terra. E Colossenses 1, versos 15 a 17 diz que em Cristo foram criadas todas as coisas. Ele é o Criador e ele mantém todas as coisas. Esses textos, irmão, demonstram que nós não somos donos de nada. Nós somos meros administradores, gerentes. Não somos proprietários. Deus é o proprietário de tudo, porque criou e porque mantém. Veja o texto da lição. Somos administradores do que Deus nos confiou, ou seja, Ele é o dono de tudo e é o Senhor quem nos dá vida, existência e força para obter as coisas. Então é lógico que quando tivermos completado a tarefa que Deus nos deu e tivermos cuidado da nossa família, devemos devolver o restante a Ele. Sabe, irmãos, quando eu vejo esse texto, eu falo assim, não é tão lógico assim, não. Por que eu acho que não é tão lógico? Por conta da minha avareza. Por conta de sermos avarentos, nós não achamos lógico devolver a Deus aquilo que Ele nos empresta durante a vida. Quais as vantagens de doar, irmãos, em vida? Que vantagens você tem quando você faz as suas doações, quando você emprega os seus recursos na obra de Deus em vida? Primeiro, você pode ver o resultado do que você está doando. Mais ainda, o ministério ou a pessoa pode beneficiar agora quando a necessidade é maior. Quando você dá, naquele tempo que você dá, pode ser o tempo mais necessário para que as pessoas sejam beneficiadas. Mais ainda, não há briga entre familiares ou amigos após a sua morte. Você não vai deixar questões para serem resolvidas no inventário, para dar lucro para os advogados e para dar dor de cabeça e inimizades entre aqueles que são os seus herdeiros. Mas ainda isso é um bom exemplo, é um exemplo de valores para a família. Quando você doa em vida, você está dando exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Se você fizer isso em vida, não deixar para depois da morte no seu inventário, você ainda minimiza, reduz os impostos sucessórios. Você garante ainda que a doação vai ser feita para a entidade a qual você quer que seja feita, sem interferência judicial ou de parentes descontentes. Você demonstra que o coração do doador foi mudado do egoísmo para o altruísmo. E você finalmente armazena tesouros no céu. Por que é que vamos esperar para doar? Por que não doamos logo que possível? Como diz, depois que você cuidou das necessidades da sua família, agora que você está já quase no final da sua vida, mas ainda tem uma vida produtiva, por que não doar?
Por que não doar também durante o seu período de labor? Quando você está trabalhando para educar filhos, para comprar casa, para formar filhos, para casar filhos, por que não ter também aí nessa época uma componente no seu orçamento que seja o seu legado para a obra de Deus? Você já viu que você pode ficar sócio de Deus na sua obra? E mais ainda, você fica sócio de Deus na sua obra por conta dos recursos que o próprio Deus te dá. Como Davi, quando falou sobre os materiais para a construção do templo, Senhor, nós não podemos te dar nada. Nós te damos das tuas mãos, o que você nos dá, nós aí damos a você. Não podemos doar nada, irmãos, nós não temos nada. Nós somos apenas possuidores temporários daquilo que Deus dá para cada um de nós, daquilo que Deus dá para a nossa família. Conselho da lição de hoje: não esperar para doar. Logo que possível, faça suas doações. Logo que possível, destine os seus recursos para a obra de Deus. Torne-se sócio de Deus. Torne-se sócio de Deus em vida. Não sócio de Deus depois da morte, no seu inventário. Sociedade com Deus. Trabalhar no negócio de Deus. Investir no negócio de Deus enquanto vivemos.